E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel, eu sou programador como você. Já fui competidor de FLL, quer dizer, já fui. Não, eu sou competidor ainda. Eu faço parte de um time. E como você, no início eu tinha algumas dificuldades para aprender programação e não achava muito material na internet, principalmente sobre blocos, porque a gente trabalha com blocos e não com linhas, e isso que dificulta um pouco mais o nosso início para a gente aprender programação na FLL. E foi a partir disso que eu e os meus amigos, a gente se juntou e resolveu criar um grupo de estudos de programação e FLL. E a gente vai fazer alguns vídeos tutoriais e dar algumas dicas para ajudar você que está iniciando agora nesse caminho de programação. A partir disso a gente quer dar um norte para você, por exemplo, alguns materiais que você pode estudar na internet, coisas que você não encontrava antes que vão te ajudar a criar novos blocos inovadores. E tudo isso a gente vai utilizar o princípio do aprender fazendo. Então você vai fazer os seus programas, você vai testar e a gente vai ajudar você a abrir mais a sua mente, a ter uma teoria e uma prática, por exemplo. A gente quer ajudar você que está iniciando agora a contribuir com o seu time e também contribuir com você mesmo, porque você vai conhecer novas formas de programar, novos tipos de cálculo e vai ser muito legal. E se você quiser fazer parte do nosso time, você pode entrar em contato com a gente pela nossa fanpage ou comentar aqui no nosso vídeo no canal do YouTube. Pode se inscrever, compartilhar com seus amigos, compartilhar com o seu time, porque além de você que é programador, o seu time também tem que saber o que é a programação e como ela funciona. E isso é um meio que você pode utilizar para ajudar a sua equipe, os seus amigos a aprenderem de uma forma mais legal e diferente. E é isso aí, galera. Confira agora um tutorial de como fazer aceleração e desaceleração. Então galera, dando uma intro aqui na videoaula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre aceleração e desaceleração. E para me ajudar a explicar isso para vocês na prática, né, como a gente ainda não tem um robô LDD, isso virá futuramente, nos perdoem por causa disso, a gente vai usar aqui o nosso amigo, o Mário. Existe algo chamado inércia. O que é inércia? Por exemplo, nós temos aqui o nosso amigo. E ele tá aqui, e nós queremos que o nosso carrinho pare mais ou menos aqui, assim, ó, não bata no para-choque dele. Então, se nós estivermos uma velocidade muito alta, mesmo que nós paremos aqui, a inércia pode fazer com que o nosso objeto se mova um pouco mais para frente, fazendo com que a gente bata no carrinho. Por isso, nós acrescentamos uma desaceleração no nosso robô. Então, por exemplo, quando a gente tiver um amiguinho aqui, ele vai acelerar e vai desacelerar, fazendo com que não bata no para-choque. Esse foi um exemplo muito simples para vocês entenderem como vai ser a videoaula e como você pode aplicar isso no seu robô. Beleza, galera? E até a próxima! Olá, meu nome é Felipe Oliveira Silva, tenho 16 anos, sou programador da FLL. No canto esquerdo de vocês vai aparecer uma fotinha minha. E também desenvolvo sites, aplicativos e toda a parte da plataforma web. No vídeo de hoje a gente vai estar dando uma explicadinha sobre a programação de aceleração e desaceleração. Que foi desenvolvida pelo todo o grupo Think FLL. E o objetivo do grupo é criar programações inovadoras e que sejam fáceis de manuseio e que sejam amplamente compartilhadas. Essas programações serão para entendimento tanto da parte da programação em si e da parte da construção do robô, dos testes que vão fazer, etc. E essa programação consiste em uma aceleração do ponto de partida com uma força inicial até um ponto de chegada com uma aceleração nula. E eu vou mostrar aqui um gráfico para vocês, que esse gráfico a programação é baseada nele. Por meio desse gráfico. Esse gráfico é o gráfico da aceleração e desaceleração, e nele podemos ver que temos aqui na parte de baixo a distância em centímetros. Então aqui é só um exemplo, então o robô andará a 60 centímetros no nosso caso, nesse exemplo, mas você pode colocar a distância que você quiser, desde 1 centímetro a 10, e a força máxima que ele irá chegar. Então é em cima disso que a gente vai trabalhar, dessa força máxima. Vocês podem perceber que o gráfico não começa do ponto zero,
Ele começa da distância zero, claro, mas a força ela não começa em zero. Por quê? Fazendo estudos e testes, a gente concluiu que quando o robô começa com uma força muito baixa, o motor não tem força, geralmente, né, quando o robô está muito pesado também, o motor não tem força para ter esse impulso de partida. Então, começando com uma força de 10, a aceleração será normal também, e ele também não sairá da trajetória, que é o grande objetivo da programação. Fazer com que o robô, ao ponto de partida do bloco, ele não tenha um tranco para sair da trajetória, e ao ponto de chegada também não tenha um tranco, por estar numa velocidade alta. E essa programação, ela utiliza de um incremento na hora que ele está acelerando e um decremento na hora que ele está desacelerando. Esse incremento, ele acontece a cada centímetro e por meio de uma conta. A conta é feita baseada na distância total dividido por 2. O que é essa distância total dividido por 2? Nosso grande objetivo é chegar nesse midpoint, metade do caminho. Esse midpoint seria a força máxima que você vai colocar para o seu robô andar. Então, eu quero que o meu robô ande 10 centímetros com uma força de 40. Então, na hora que ele tiver uns 5 centímetros, ele vai estar nessa força de 40. E a gente consegue construir um gráfico para ficar mais fácil de analisar também. Em que momento ele está em que força ele está em que momento também. Dá para fazer isso também. Então, por exemplo, aqui um caso. Então, nos 15 centímetros antes do midpoint, o midpoint seria 30, ele estaria na força máxima de 70. Só que a distância total seria 60, entendeu? Então, antes do midpoint, seria na metade da metade do caminho, ele estaria com uma força de 40, ele estaria na metade da aceleração, porque a aceleração consiste do 10 até o 70, porque o 10 seria como se fosse o 0. Só que ele começa com 10 pelo aquele motivo de sair do atrito estático para partir por um movimento, entendeu? É mais ou menos isso. Então ele começa a acelerar a cada centímetro que tem aqui no gráfico, ele vai acelerando até chegar na força máxima. Chegando na força máxima, desacelera, fazendo um movimento suave. Agora eu vou mostrar a programação para vocês. A programação aqui no canto direito utiliza a biblioteca, que é um recurso do EV3. Esse recurso fica aqui, é uma janelinha de biblioteca, só você clicar que ele abre. E aqui tem algumas questões que nós englobamos, né? Por que utilizar o bloco, o motivo de utilizar o bloco. Por que a força inicial é 10, que a gente já definiu aqui. Como que funciona a aceleração? O movimento do incremento, do decremento. E eu recomendo, na hora que se vocês forem utilizar esse bloco na programação de vocês, que vocês coloquem essa parte de por que utilizar, como que funciona, para ficar mais fácil de quem for ver a programação entender e ficar mais bonitinho também. Então é só clicar aqui que ele abre e você consegue editar, fazer tudo bonitinho. A programação vai ser distribuída pelo um link de download, então será bem facinho de baixar. Então vamos lá. A programação está toda documentada e ela utiliza um bloco para converter os centímetros e várias variáveis. E lá para frente um looping onde que vai ser feita a aceleração. Aqui a força máxima que você vai andar com o seu robô, quero que ele chegue a 70 por hora, 50 por hora, então você define essa força máxima. Essa distância em centímetros, então quero que meu robô ande com uma força máxima de 70 a 1 metro, 6 centímetros no caso. E aqui uma força inicial, eu recomendo deixar aqui essa força de 10, pelo aquele motivo do atrito estático. Aqui a gente tem um bloco de conversor. Esse conversor, como que ele funciona? Ele converte a sua distância que a gente definiu em centímetros para uma distância em graus do motor. Por quê? Porque o EV3 propriamente, você não consegue criar você não consegue colocar, eu quero que ele ande com uma força de 75 tantos centímetros. Você tem que tem que utilizar de um conversor. Esse conversor também, ele tem algumas variáveis. Ele é um bloco muito simples, ele é um bloco avançado aqui que utiliza de uma equação. Então ele pega os centímetros que veio lá da distância, no caso, e faz essa equação e devolve em graus do motor. Essa equação depende do seu robô. Então a equação, o A, no caso, é a distância em centímetros, daqui você não vai mexer, que ele vai ser definido pelo seu bloco anteriormente. O B será a circunferência da roda. Então você mede a circunferência da roda.
Lembrando que a circunferência da roda é 2 vezes π vezes r. Depois dá uma pesquisada como calcula a circunferência da roda, se tiver alguma dúvida no Google. E tudo isso multiplicado por 360. Nisso vai dar um resultado em quantos graus o motor tem que girar para percorrer essa distância em centímetros. É muito simples esses blocos. O único dado que você precisa alterar no seu robô, no caso, é essa circunferência da roda. Utiliza uma roda grande, uma pequena, aí você calcula bonitinho e coloca o valor aí. Aqui voltando para a programação. A distância a gente vai calcular, vai dividir por 2 e vai ter o midpoint. Esse midpoint será onde que o robô chegará com aquela força máxima que eu falei anteriormente no gráfico. Então, aqui no midpoint, ele vai chegar nessa força máxima que a gente colocou. Aqui vai ter uma outra conta, que essa conta a gente vai definir o valor de incremento. O incremento vai ser fixo. Ou seja, a aceleração será uma aceleração fixa. Então, a cada centímetro ele vai incrementar um valor fixo. Então, a força máxima menos a força inicial. Porque às vezes, eu quero colocar uma força inicial de 5, de 20, eu quero que ele comece com 20. Você pode colocar aqui também. Então, ele vai subtrair a força máxima pela força inicial, que aí a gente vai ter o valor de quanto que ele vai acelerar, de qual força, até qual força ele vai acelerar, isso tudo dividido pelo midpoint, que vai ser onde que ele vai chegar na força máxima. Aí nisso a gente vai ter o valor do incremento e posteriormente da aceleração, a desaceleração no caso, né? Aí ele vai decrementar o valor, que será o mesmo valor. E no midpoint a gente vai converter ele para graus também, para a gente ter um valor até que valor ele vai acelerar, até que valor ele vai desacelerar. Aqui vai ter um contador, esse contador ele será para cada centímetro. Então cada centímetro vai ser somado o valor de 1 no contador e ele acrescentará aquele incremento na força do motor. Aqui a gente coloca a variável força inicial para a variável força, só para ficar mais fácil de enxergar a variável. E aqui começa a grande aceleração. Daí que era tudo variável, né? Os valores. Aqui lá tudo você não vai mexer, você vai mexer naqueles valores iniciais. Aqui que vai começar a grande sacada, né? Então como que ele funciona? Aqui ele acelera, é um looping no caso, né? Então ele fica repetindo esse processo até chegar no ponto final, que é no caso a distância total, convertida em graus do motor. Então na hora que ele chegar nessa distância final, ele vai parar, no caso. Então ele fica repetindo esse processo várias e várias vezes, até chegar na distância total. Aqui dentro desse loop tem uma condição. Essa condição é definida por se ele estiver antes do midpoint, ou seja, se o sensor do motor vai comparar para ver se ele está antes, está menor, né, a distância está menor que o midpoint, ou se está maior. Se está menor, vai acelerar. Se não, ele vai desacelerar, menor ou igual, né? Porque às vezes ele tá no midpoint certinho, então ele vai continuar acelerando. Na hora que ele sair do midpoint, ele vai começar a desacelerar. Então ele vai pegar aquela variável de contador, que é começada por 0, vai adicionar um valor nela, de 1 no caso, né? Então ele vai estar no primeiro centímetro, lembrando que esse contador é para contar os centímetros. E ele vai incrementar esse valor no contador. E esse incremento, incrementar é a mesma coisa que adicionar. Vamos dizer assim, que esqueci de explicar, né? Mas às vezes a pessoa não sabe o que é incrementar. Incrementar é adicionar um valor, decrementar é subtrair um valor. Então a gente incrementa o valor de 1 no contador. Agora a gente vai fazer a soma da força, que no caso é a força inicial. Eu vou começar com 10. Aí ele vai somar aquele valor com o incremento, que é aquele valor que foi calculado a partir do midpoint. Então a cada centímetro ele vai somar um valor na força, que é essa variável aqui. E ele vai jogar novamente, então ele vai somar e reescrever a variável força. E essa variável força será jogada no motor. E aqui vai ter um outro looping. Então ele vai repetir esse processo com essa força durante aquele centímetro. Então tá no primeiro centímetro, ele vai ter uma força. Já saiu do primeiro centímetro, segundo centímetro, somou mais um valor, faz os mesmos processos, incrementa mais um valor na força, repete esse processo por 1 centímetro, porque às vezes a força é muito baixa, e aí ele tem que ficar repetindo o processo, ele não pode jogar uma vez só, ele tem que ficar repetindo o processo até chegar no próximo centímetro. Chegando no próximo centímetro, soma, até ele cair nessa condição aqui, que é menor que o midpoint, que ele começa a desacelerar. Então na hora que ele chegar no ponto máximo, ele vai estar lá no midpoint.
sair do ponto máximo, desaceleração. Que é o mesmo processo, só que inversamente. Contador mais 1, então ele não vai parar de fazer o contador, porque ele está percorrendo uma distância reta, então é uma distância total. Então ele vai, passou, por exemplo, no caso, 60 centímetros. A gente está no 31, ele vai começar a desacelerar, que então seria no caso o contador 1. Então ele vai somar mais 1, 32, 33, 34. Só que aqui ele está desacelerando. Até o 30 ele está acelerando. Passou do 30 está desacelerando. Nesse caso, que a gente colocou 60 centímetros. Se quiser colocar 2 metros, 5 metros de aceleração, você pode colocar também. Então, você vai começar a desacelerar mesmo processo, só que em vez de ele acrescentar um valor na força, incrementar um valor na força, ele vai subtrair, ele vai decrementar um valor na força. Então vai pegar aquela força máxima lá que estava no midpoint, no caso, e vai começar a desacelerar aos poucos. E isso também durante cada centímetro. Passou tudo isso, vai ficar repetindo esse processo. Chegou na distância total, parou. Então é assim que funciona a programação, não tem muito segredo, tem algumas variáveis, tem bastante variável no caso, mas só você entender cada uma que fica fácil. O gráfico eu acho que também fica muito simples de entender a programação. Todos esses links todos esses arquivos estarão em download, então só você baixar, fiquei com dúvida de alguma coisa, só você baixar, você vai ver, vai calcular bonitinho, lembrando que tudo que esse daqui é um gráfico de exemplo, então eu não vou usar, esse valor não é fixo, então você pode colocar o valor que você quiser. Ele só não vai gerar o gráfico sozinho, que a gente não criou esse programa ainda de gerar gráficos. Eu só criei esse gráfico aqui mesmo, uma imagem, para mostrar para vocês, dar uma explicadinha. Mas não é muito difícil não. Então, para finalizar, eu queria agradecer todo o time que ajudou, apoiou todo mundo. Foi uma união muito grande. O Silas, o Breno, a Ana, o Gabriel e o Antônio. Eu queria agradecer eles todos por participar desse grande time de programadores. E a gente está com o objetivo de compartilhar o conhecimento mesmo. Eu tive essa ideia alguns meses atrás, no mês de março de 2015. E eu falei, vou criar programação, refiz ela do zero, fiz vários testes até chegar nessa aqui. Então um grande desafio das programações é chegar numa excelência. Então você vai ter que testar até chegar no ponto máximo, que é uma excelência. Não, aqui não tem mais erro, então chegou na programação certa. E queria compartilhar esse conhecimento com vocês. Eu só queria pedir uma coisa, eu baixei a programação, tá da hora, tá bacana. Se vocês quiserem, eu recomendo vocês deixarem esse link de referência aqui, essas imagens da gente, porque é um negócio bacana, porque você não tá perdendo esse espírito, né, de compartilhar o conhecimento. E também você compartilhar no seu Facebook, no Twitter, Snapchat, Instagram, sei lá, algum meio de você compartilhar com seus amigos. Então é bem legal, porque eu aprendi a programação, achei da hora, bacana, mas compartilha lá, não custa nada. É só marca a nossa página também, ThinkFLL, coloca a hashtag aceleração, desaceleração também. E fica muito fácil de todo mundo aprender, conhecer, porque tem muita gente que tem dúvida, né? Então o nosso grande objetivo é sanar as dúvidas das pessoas e compartilhar nosso conhecimento. E esse é o nosso grande desafio. A gente também quer pedir, se você tem alguma sugestão, eu falei alguma coisa errada, alguma reclamação, alguma coisa, é só comentar ou no nosso Facebook ou no vídeo que a gente vai postar. E é simples, né? Acho que é isso. E tentar entender a programação para depois você usar ela. Porque não adianta nada, baixei o bloco, vou colocar na minha programação, vai funcionar. Se você não entender, primeiro, você pode mexer em uma variável errada, já perde toda a programação. Então tenta entender, tenta ver o vídeo passo a passo. Não é muito difícil, é muito fácil, muito simples. E esse é o princípio da aceleração e desaceleração. Tem muita gente que usa blocos separados, um para acelerar, outro para desacelerar. E tem gente que usa por graus do motor. Então a gente quis unir tudo isso. Uma aceleração, uma desaceleração, um ponto máximo e um ponto de chegada. Tudo isso em centímetros, né? Tudo isso muito dinâmico. Então, eu vou querer utilizar esse bloco todo, a minha programação de FLL, sei lá, de robótica. É muito fácil de fazer, esse é o processo. Então, queria deixar um abraço para todos e até o próximo vídeo. Olá pessoal, meu nome é Silas, eu estou envolvido com a FIRST desde 2007 e é uma honra poder fazer parte do Think Different. Esse é um projeto que vai ajudar várias equipes, não só do Brasil como do mundo, e o crédito é com certeza sempre das crianças.
Muito obrigado por terem visitado aqui e nos ajudem compartilhando.